A paz do Senhor, pré-adolescente, estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. E hoje nós vamos para a nossa 7ª lição. Tá passando bem rapidinho, estamos quase chegando ao fim, mas hoje nós vamos para a nossa 7ª lição, que tem por título O Dom de Profecia. A lição de hoje ela se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 10, que nos diz assim: a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-la. Dando continuidade, agora nós vamos para o capítulo 14, dos versículos 1 ao versículo 3, que nos diz assim: seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e nem espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que é profecia? Bom, profecia é uma ferramenta que Deus concede à igreja para alcançar os corações. A profecia é a possibilidade de ouvir Deus transmitindo a sua mensagem em linguagem humana. Profecia é uma mensagem que vem de Deus e que revela a sua vontade para nós. Sendo assim, um profeta, aquele que profetiza, é quem recebe a mensagem de Deus e a transmite a outros com o intuito de edificação da igreja. Bom, entendendo agora o que é profecia, nós vamos agora detalhar, o que a lição nos traz referente a este dom. O nosso tópico número 1 tem como título Uma mensagem inspirada por Deus. A nossa lição diz assim: o apóstolo Pedro revela uma verdade fundamental sobre a profecia, quando escreve: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem vinda de Deus. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 21. Bom, nenhuma mensagem, o que Pedro retrata aqui, o que o Pedro enfatiza, o apóstolo Pedro enfatiza, que nenhuma mensagem profética vem da vontade do homem, A mensagem profética, ela não vem daquilo que eu quero falar, mas ela vem daquilo que Deus quer falar, Por quê? Por que não vem do homem? Porque a profecia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito para a nossa vida. A mensagem profética, a profecia, é a palavra inspirada, é a ação de Deus através do seu Espírito Santo, é fruto da ação de Deus. Então, a palavra, a profecia, ela não vem do homem, ela vem de Deus. E a nossa lição, ela nos traz um alerta. Vamos ver o que ela diz? Caro pré-adolescente, em relação às profecias, vale um alerta. As profecias que não têm inspiração divina devem ser rejeitadas. Então, devemos tomar muito cuidado. A gente vai ver no decorrer desta lição como esses cuidados devem ser alcançados, devem ser observados, devem ser filtrados, Como que a profecia, como que eu sei se uma profecia é de Deus ou não, certo? Como que eu sei que uma profecia vem realmente, inspirada por Deus, se não é do homem? Por que ter esse cuidado? Por que ter essa preocupação? Toda profecia deve passar pelo teste das Escrituras. Por isso, a necessidade de nós estarmos firmados cada dia mais no conhecimento da verdade. Por isso que a gente sempre enfatiza a questão de lermos a Bíblia, tirarmos um tempo de qualidade com Deus, irmos na escola dominical, porque é para isso que nós precisamos aprender a palavra de Deus, para conhecer os dons, para conhecer para que serve, qual a sua função, qual a sua, o que isso vai trazer de edificação para o reino, sabe? O que isso vai qualificar na minha vida, o que isso vai ajudar no reino de Deus. Então, tudo isso nós encontramos aonde? Na palavra, nas Escrituras.
Por isso, nós enfatizamos a importância de estarmos firmados na palavra de Deus, fundamentados na palavra de Deus. Por quê? Porque se eu estou fundamentado na palavra de Deus, a profecia que eu ouvi, eu vou saber. Eu vou saber sim, ter discernimento, de saber se realmente vem de Deus ou se veio do homem. Por isso, fique firme, leia a palavra, busque a Deus, busque ter conhecimento e sabedoria. E assim Deus vai conceder você discernimento para saber, essa é a voz de Deus ou é a voz do homem? A verdadeira profecia é harmoniosa com a palavra de Deus, com a palavra do próprio Deus, porquanto tem um Espírito Santo como seu autor supremo, que é o próprio Espírito, que fala na profecia, não podendo haver dissonância, contradição, diferença, conflito. Tópico de número 2, transmitindo conscientemente a mensagem do Espírito. A mensagem recebida por inspiração do Espírito Santo não é transmitida mecanicamente, é fiel e constantemente. A nossa lição diz isso. Mas o que quer dizer conscientemente? O que quer dizer transmitir conscientemente a mensagem do Espírito? Bom, conscientemente quer dizer que eu tenho ciência da mensagem de Deus, seja ela de um modo geral, ou individual, para uma pessoa, tá certo? Conscientemente quer dizer que Deus vai falar ou transmitir a sua mensagem através de mim. Conscientemente quer dizer que eu terei cuidado ao transmitir a mensagem divina, certo? É o pleno controle dos sentidos e acontecimentos que estão ao meu redor. Então, quando alguém profetiza na igreja, se levanta para profetizar na igreja, ele está ciente do que está acontecendo, Ele está ciente no local que ele está. Não é uma coisa que eu saio fora do ar, que eu flutuo, até ali fala mecanicamente, não é um robô, não, porque é um ser humano, É um ser humano usado pelo Espírito Santo, então ele tem ciência. Ele está sabendo que ele está no exato local, numa exata hora, no exato tempo, Então, é essa parte da conscientização. Deus, ele é organizado e nada ele deixa confuso, ou duvidoso. Por isso, quando Deus fala ao seu povo, nos calamos para ouvir apenas a sua voz. E isso requer uma maturidade cristã, para evitar comportamentos indesejados. Nós temos sim também a administração desse dom, o tempo certo de falar, a maneira correta daquilo que Deus vai transmitir a sua mensagem. Nós, como profeta, se eu tenho o dom de profecia, eu não vou falar nem a menos, não vou falar a mais, inventar palavras que não estavam de acordo com a inspiração de Deus. Eu vou falar aquilo que Deus está pedindo para falar. Somente aquilo. Em tudo, somos conduzidos, somos orientados pelo nosso amigo Espírito Santo. Vamos para o nosso tópico de número 3. Edificando e consolando a Igreja de Cristo. Bom, a nossa lição diz assim: o dom de profecia é para a igreja e deve ser usado nela sabiamente para que os crentes recebam edificação. A Bíblia fala de uma atenção no seu uso que deve ser considerada quando 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus. Os outros devem analisar o que está sendo falado, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, mas sim em paz. Quando o dom de profecia é usado conforme a orientação bíblica, traz bênção. A igreja é edificada, exortada, consolada e preparada para a batalha. O propósito da profecia, o propósito das profecias está em edificar. Edificar como? Exortando, consolando e preparando para fim de fortalecimento da nossa fé e da prática cristã. Apesar de ter este propósito, este único propósito que a Bíblia nos deixa, que a lição nos ensina de edificação, a gente vai encontrar muitos
né? Muitas pessoas que acabam usando este dom como um consultório, onde eu marco o dia, eu marco a hora em que Deus é obrigado a usar alguém para falar comigo. Mas não é bem assim. A maior profecia que temos é a Bíblia Sagrada, que devemos meditar e devemos consultar dia e noite. A palavra, ela também edifica, ela também nos exorta, nos consola, mas também nos prepara. Não corra atrás de profeta, corra atrás da palavra de Deus. Busque se alimentar da palavra de Deus, uma palavra viva que traz edificação para nossas vidas. A nossa lição, ela diz assim, a Bíblia nos revela que onde não há orientação de Deus, impera desordem, ou seja, o erro. Provérbios 29:18. Vamos ler? Diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Busque a palavra de Deus. Não se prenda, a alguém que tem o dom de profecia. Eu creio que Deus usa sim, quando a gente precisa tanto de uma resposta, de uma orientação, sabe? Que Deus fale conosco assim de uma forma tão profunda. Não que a sua palavra não fale, ela fale, mas Deus também usa alguém para falar, Deus também usa os profetas para pronunciarem a sua profecia ao nosso respeito. Mas nós não devemos fazer disso algo prioritário, maior do que a palavra de Deus, que é a profecia profunda, é a maior profecia que nós temos. E ela nos edifica, nos exortando, nos consolando e nos preparando para a edificação da nossa fé, mostrando o que nós devemos realmente praticar como cristão. A profecia na igreja é para edificar e não para destruir, diz a nossa lição. Pode haver de fato uma repreensão ou advertência, mas todo o propósito deve ser positivo e o fortalecimento da fé e da prática cristã. É aquilo que Deus fala ao nosso respeito, ou quando Ele fala de modo geral, trazendo uma repreensão, uma advertência, não é ruim, não é porque Ele está irado, Ele está enfurecido, não. É para edificação, é para fortalecimento, é algo que precisa ser ajustado, certo? É algo que precisa ser consertado para que o reino ele possa produzir, possa edificar ainda mais. Sabe por quê que a profecia tem esse propósito de edificação? Porque quem fala é Deus, a fim de edificar a sua igreja. Em Mateus 16:18, Deus diz: também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que o dom de profecia é totalmente uma inspiração de Deus, onde o Espírito Santo ele guia o homem na transmissão da mensagem com sabedoria, com ordem, conscientemente, a fim de edificar toda a igreja de Cristo, nosso Salvador. Não é para nós nos promovermos, seja no dom de curar, dom de operar maravilhas, enfim, outros dons que nós estamos estudando, que nós iremos estudar. Não é para o homem se promover, não, mas é para edificação, para fortalecimento, são para serviços do reino de Deus. Porque quem qualifica e quem edifica ainda mais através desses dons é o Espírito Santo, que nós lemos aqui em Mateus, Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificar como? No dom de profecia, Falando a mensagem inspirada por Deus. Então, o dom de profecia é uma inspiração de Deus, é ação, certo? Vem de Deus. Aquele que tem este dom de profecia, ele transmite conscientemente. A profecia, ela é um dom para edificação de toda a igreja. Mas a maior profecia que nós temos é a palavra de Deus. É a Bíblia, esse refúgio, essa fortaleza. É aqui que nós nos edificamos, fortalecemos a nossa fé e crescemos em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. E eu te desafio
a passar a maior parte da sua vida, ou quem sabe do seu tempo, qualificando a sua fé. Que Deus possa despertar em você este dom de profecia, não para se promover, mas para a edificação do reino de Deus. Deus abençoe e até a próxima. Tchau!